Quando a gente fala sobre a língua de sinais, é fundamental você perceber que existe uma forma, uma lógica como que você deve fazer para você poder se comunicar, se expressar ou mesmo interpretar na Libras. Essa lógica de como que funciona essa estruturação de frases na Libras é chamado de gramática, ou também de sintaxe, ou seja, a forma como você organiza, qual que é a lógica de organização da língua de sinais. A grande questão é que para você poder entender realmente como montar frases em Libras, como fazer essa gramática, é vital que você perceba que existem diferenças entre o português e a Libras. Então, no português, que é uma língua oral, auditiva, tudo é linear, sequencial. Então, a gente faz primeiro um som, depois você junta esse som com outro som, você tem uma sílaba, você tem uma palavra, você tem depois várias palavras. Às vezes você tem que trocar um pedacinho das palavras para que fique coerente, né, a terminação da palavra, o começo da palavra, para que fique coerente na frase. Tem frase que tem que mudar a ordem disso, mas a lógica do português ela é linear e sequencial. Para eu me comunicar com você em português, eu tenho que falar som por som, que vai juntando, então, pedacinho por pedacinho. Mas, já na gramática da Libras, é uma gramática e uma língua visual, espacial, e ela é uma língua simultânea, ou seja, essa é uma das partes mais favoritas que eu tenho na Libras. Você consegue expressar coisas com a sua mão direita, outras coisas com a sua mão esquerda. Você pode complementar isso com o tronco, com o movimento que você está fazendo. Você pode usar o movimento da sua cabeça, a direção do seu olhar, a sua expressão facial para complementar a informação. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso significa que você consegue expressar as coisas com a Libras, com a rapidez e com a velocidade muito maior do que você faz no português. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas faz o contrário, ela se sente lenta e travada na Libras. Isso acontece porque você ainda não conseguiu entender de verdade qual a lógica da gramática da Libras. E por que eu coloquei separado a gramática do português e a gramática da Libras? Porque são duas gramáticas diferentes e independentes uma da outra. Na verdade, a forma como você sinaliza em Libras, tem pessoas que, por serem ouvintes, como eu e você somos, o cérebro está tão acostumado com o português que na hora que você vai aprendendo a Libras, vai aprendendo sinal por sinal, e aí você fica querendo montar a frase em Libras, encaixando nas lacunas da frase. Então você fala assim, eu quero falar, o mundo é um lugar muito bonito para se existir. Aí você pensa, mundo, como é que fala? É um lugar muito bonito para se existir. Qual que é a grande questão? Isso aí não comunicou absolutamente nada em Libras. Madison, mas eu fiz os sinais, eu aprendi certinho. Os sinais você aprendeu certo, mas a forma de montar eles na frase está errada. Infelizmente, eu, Madison, usei essa lógica errada de frases aí durante muitos anos sem saber que eu estava fazendo errado. E o resultado disso foi, eu comecei depois a namorar a Raquel, hoje minha esposa que é surda, e eu ia embora para casa depois sentindo uma dor de cabeça terrível, porque na minha mente eu estava traduzindo o tempo todo para Libras, ou traduzindo da Libras para o português. O tempo todo eu estava traduzindo as coisas na minha cabeça. Mas a Libras não funciona assim. A Libras é uma língua linda, incrível e direta. Então, nessa frase, o mundo é um lugar incrível para se existir, percebe? Tem muito mais leveza na frase. Você pode voltar um pouquinho aí o vídeo para você rever ele, se você quiser. Tem muito mais leveza, tem uma vida, tem uma vivacidade aqui. E qual que é a grande questão? É justamente quando você utiliza a lógica da gramática da Libras, é que você vai ter alguns passos que você vai dar para você realmente desenvolver o seu pensamento direto em Libras.
Porque cá entre nós, é assim que os surdos fazem. Por isso que eles conseguem sinalizar com leveza, com tranquilidade, com rapidez. É por causa disso. Não tem a ver, o surdo tem mais coordenação motora do que eu. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é tudo porque você está pensando em português. Você está usando a lógica do português para tentar se comunicar em Libras. E quando a gente fala disso, algumas pessoas já sabem que existem conceitos de gramática. Então, sabem que você vai precisar de saber a ordem dos sinais. E sim, isso é importante. Um sujeito, verbo, objeto, né? Um sujeito. Eu vou para casa, né? Então aqui é um modelo de frase. Eu vou para casa em Libras. E tá certo essa frase, ela tá na Libras. Né? A ordem dos sinais, objeto, sujeito, verbo. Então, para casa, eu vou agora. Eu vou para casa, agora eu vou, né? Mas agora eu vou. É essa lógica aí. E existem outras formas também. Eu não fiquei listando aqui porque, na verdade, a grande questão é que a gramática da Libras não é essa sopa de letrinhas aqui. Sujeito, verbo, objeto, objeto, sujeito, verbo, verbo, objeto e tal. E não faz sentido você ficar preocupado com essa sopa de letrinhas. Cá entre nós, sopa de letrinhas assim, você aprendeu lá na escola quando você era criança em relação ao português, você aprendeu na escola em relação ao inglês, isso não mudou sua vida em quase nada. Então, o que faz a diferença não é decorar a ordem, é entender a lógica de porquê que pode ser feito naquela ordem. E se você entende essa lógica, toda a sua comunicação em Libras vai ficar mais fácil. Na verdade, você nem vai ficar mais se preocupando com isso aqui. Você vai entender a ordem dos sinais, qual que é a forma correta como os surdos realmente fazem. Percebeu? E é por isso que é tão importante e fundamental você saber e dominar o uso das expressões faciais e expressões corporais. E, na verdade, mais do que isso, dos classificadores da Libras também. Os classificadores são uma forma de expressão na língua de sinais que não existe no português, mas que existem em outras línguas faladas, como o holandês, como o coreano e algumas outras línguas, em que você utiliza algumas formas de construção na língua para você poder classificar que tipo de coisa é aquela. Se é algo mole, se é algo duro, se é algo que tem um formato curvo, um formato circular, como que se usa aquilo, para que serve aquilo e assim por diante. Mas não dá para eu te explicar todos os detalhes sobre os classificadores aqui agora, porque isso aqui já daria pano para manga. Porém, perceba que a gramática da Libras ela envolve a ordem dos sinais, as expressões faciais corporais e os classificadores. Por quê? Porque os classificadores vão estar envolvidos na parte morfológica da língua de sinais. E também vão estar envolvidos na parte fonético. Eu sei que para muitos de vocês que estão ouvindo isso aqui, parece um bicho de 7 cabeças esses nomes e tal, mas fica tranquilo. Eu já te expliquei os conceitos e agora eu trouxe os nomes técnicos, porque se você está fazendo faculdade na hora, você já vai sacar um pouco do significado desses termos técnicos aqui. Mas qual que é a diferença? Não adianta você decorar os termos técnicos também. O que vai fazer diferença na sua vida, na sua comunicação, na sua interpretação com surdos, é você saber como é que faz isso aqui. Então, alguns exemplos aqui de frases que eu selecionei aqui para você. Quero muito aprender a comunicar em Libras. Lembrando que essa frase aqui está em português. Vamos fazer isso aqui, como é que seria em Libras? Percebeu como é que mudou a lógica? Em Libras, me comunicar, eu quero muito, muito mesmo aprender. Então, em Libras ficou mais nessa estrutura. Então, ficou mais enfático. Mas eu poderia fazer de outra forma. Em Libras, me comunicar, eu quero muito. Percebe que é uma ordem diferente da do português? Mas eu poderia fazer de outra forma. Eu quero, em Libras, me comunicar, aprender. Eu quero muito. Percebe? Outra forma. Eu quero aprender como em Libras me comunicar. Seria essa a lógica. E a gente poderia passar aqui horas só falando de formas de ordem diferentes. Percebe que não é a questão da ordem que vai influenciar, percebe? É como você faz, porque eu sei fazer.
mas você ainda não sabe. É por isso que você se sente travado, confuso, sem saber como é que monta a frase. Outra frase aqui, olha. Só sei fazer sinais isolados da Libras, mas trava montar frases. Talvez você se sinta assim, inclusive. É uma forma. Outra forma. É uma outra forma de fazer. Ah, outra forma. Enfim, tem várias outras formas que você poderia fazer. Preciso aprender a montar frases em Libras com urgência. Sério. Ah, outra forma. Outra forma de fazer. E essa outra frase aqui, ó. Quero ser intérprete de Libras com um nível de sinalização que faça os olhos dos surdos brilharem. Vamos ver de novo aqui. É uma forma de fazer. Percebe? Então, talvez você já tenha, até esse momento da sua aprendizagem, você só viu frases simples em Libras. Frases com 3 sinais, com 4 sinais, e ó, já te adianto. Isso não vai mudar em quase nada a sua comunicação. Por quê? Porque no dia a dia, quando você chegar para os surdos vão usar muitas formas diferentes de sinalização para você. E aí, você vai entender? E se você quiser passar alguma mensagem para ele, alguma ideia, algum conceito, você tiver no seu trabalho, precisar de passar uma frase ali que está em português, uma orientação para o surdo. Você estiver atendendo o surdo no seu trabalho, qualquer que seja a área de saúde, no comércio, uma loja, uma empresa que você trabalha e o surdo chega lá, ou mesmo na sua igreja. Como é que você vai passar a mensagem para o surdo? Como é que você vai expressar isso realmente de uma forma, como eu fiz aqui, que o surdo vai entender sem que você fique preocupado com essa sopa de letrinha? E de uma vez por todas que você se liberte do português sinalizado, porque você fica fazendo as coisas tentando reproduzir a ordem gramatical do português, traduzindo tudo na sua cabeça, não vai funcionar. E existe um caminho muito simples e prático que eu mapeei ao longo desses mais de 23 anos na área, que eu, Madison, sou casado com a Raquel Barreto, minha esposa. Eu sou casado com ela, na verdade, há mais de 13 anos, né? Mas tem mais de 23 anos que eu estou na área da Libras. E eu amo entender como é que as coisas funcionam. Desde quando eu era criança, eu já gostava de entender como que as coisas funcionam. Eu ficava desmontando meus brinquedos lá e tudo mais. E aí o que acontece? Eu mapeei exatamente como os surdos se comunicam. Por que eles se comunicam dessa forma? Qual que é a lógica na sinalização deles? E eu vou compartilhar isso com você aqui no... Deixa eu só conectar aqui, beleza. Eu vou compartilhar isso com você no seu próximo passo. Para você que quer entender melhor como é que funciona a gramática da Libras, entender melhor como montar frases em Libras, entender melhor como se comunicar com os surdos, eu te convido a participar do meu novo workshop Descomplicando a Gramática da Libras. Te garanto que não vai ser teoria furada, papo furado ou coisa complicada igual você está talvez acostumado a ver por aí em relação a isso. Por quê? Porque não adianta você ficar decorando um tanto de coisa, um tanto de regra, se você não souber usar isso na prática. Se você entender a lógica, tudo vai ficar muito mais fácil para você. Já te adianto que a lógica da Libras é muito mais fácil do que a lógica do português. E o que você vai aprender? Você vai aprender realmente qual que é a lógica da Libras e como que os surdos pensam. Como é que eles elaboram o pensamento e por que eles elaboram o pensamento dessa forma. Você vai entender como é que funciona a gramática da Libras, sem você ter que ficar decorando regrinhas. Vou te explicar de uma forma que você vai entender e isso vai se instalar na sua mente de uma forma que você vai ter mais liberdade na sua comunicação. Você vai entender qual que é a lógica por trás dos vários tipos de frases em Libras. E por que eu consegui dar exemplos para você aqui na hora. Eu tinha escrito essas frases aqui em português
português, não tinha praticado qual que seria a forma de fazer, e na hora eu consegui fazer. Você vai entender qual que é essa lógica. E como que, uma vez que você já entende essa lógica, você vai ter mais facilidade para se comunicar com os surdos, para atender os surdos, ou mesmo para interpretar alguma coisa que você precisar de interpretar. Você vai entender também como dizer adeus para o português sinalizado e ter uma comunicação direto em Libras, inclusive começar a desenvolver o seu pensamento direto em Libras, sem ficar lá traduzindo tudo na sua cabeça para o português ou para Libras. Você vai ter uma prática intensiva no nosso workshop com exemplos do dia a dia, porque afinal de contas, ficar só falando um conceito e tal não resolve. Você vai entender realmente com a frase prática, mas vai entender por que é daquela forma. E tudo isso vai ser baseado nas neurociências cognitivas, na linguística da Libras realmente desvendada, e na cultura surda, e na prática contextualizada. Agora, como que tudo isso vai funcionar? E como que você pode participar? Esse workshop, se você estiver vendo esse vídeo aqui no exato momento que ele foi publicado, o workshop vai acontecer daqui a alguns dias, ele vai ser totalmente online, no Zoom, comigo, a gente vai estar lá no Zoom, em um grupo fechado, e eu vou explicar exatamente, vou te revelar exatamente o passo a passo de cada um desses aspectos aqui que eu falei, baseado nesses fundamentos aqui. E mais do que isso, você vai ter acesso à gravação completa para você poder rever. E mais do que isso, você também vai ter acesso ao material de apoio para você poder baixar. Se você estiver ao vivo comigo, você vai poder participar da sessão de perguntas e respostas, em que eu vou responder todas as perguntas que você tiver. Então pode até anotar aí no seu caderno, 1 zilhão de perguntas. Na hora que você chegar lá, você vai me mandando as perguntas, eu vou responder todas as suas perguntas, tá? Meu combinado com você. Se você está vendo esse vídeo nesse exato momento que eu estou publicando ele, então, o link para você se inscrever e participar do nosso workshop Descomplicando a Gramática da Libras está logo aqui abaixo. Vai lá, clica no link, garante a sua inscrição. E ó, só para lembrar, vai ser no Zoom. Isso significa que as vagas são limitadas, porque no Zoom, você já sabe, que tem uma quantidade limitada de acessos de pessoas simultâneas que conseguem estar conectadas ali. Então, a gente vai estar num grupo mais seleto, então vai lá e participa, tá? Qual que é o nível de Libras que você precisa de ter para participar? Na verdade, nenhum. Se você não sabe nada de Libras, se você já sabe alguma coisa, se você já está há anos estudando, se você já é fluente, se você já é intérprete, ou mesmo se você já é professor de Libras e quer se aprofundar mais, você é muito bem-vindo e o workshop vai atender você na sua demanda. Você vai sair de lá tendo muito mais clareza da Libras do que quando você entrou. E ó, se ao final do workshop você sentir que você já sabia tudo que eu ensinei, que não valeu a pena, ou que você não entendeu o que eu falei, você de imediato manda um e-mail para o meu time em suporte@unidestrava.com.br. Eu vou reembolsar integralmente o valor que você investiu, que na verdade, inclusive, é um valor bem simbólico mesmo, porque eu quero ajudar mais pessoas a poder ter esse nível de comunicação com os surdos. Porém, já aviso que esse workshop ele é um tipo de evento por lotes. Então, o preço que está exatamente nesse momento, quando acabar as vagas desse lote, ele vai aumentar no próximo lote, e aí depois, quando acabar as vagas desse lote, vai aumentar para o próximo, assim por diante, até chegar no preço cheio do evento. E se você está vendo esse vídeo aqui depois de já ter acontecido o evento ao vivo, fique tranquilo, porque você pode ter acesso completo à gravação do evento. E aí na gravação você vai ter acesso a tudo. Mas aí como é que eu vou fazer as perguntas se eu estou tendo acesso à gravação? Bom, você já vai ter as perguntas respondidas, as perguntas que as pessoas vão fazer, eu vou ter respondido, e bem provável que sejam as suas perguntas também. Então, aproveita, vai lá, se inscreve, porque essa vai ser uma oportunidade incrível de você realmente descomplicar a gramática da Libras, entender como se comunicar com os surdos, como ter um nível de clareza muito maior na sua prática, na sua sinalização, na sua comunicação com os surdos. Sou o Marcos Barreto e agora é a sua vez. Vai lá.